Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos ao nosso 10º episódio? Pois é, 10º, gente. E eu estava aqui pensando, né? Tudo na vida para ser concretizado necessita muitas vezes de coragem para a gente dar o primeiro passo. É sair da inércia. E esse é o momento que, sem dúvida, eu acho mais desafiador. Depois a coisa flui. E eu chego aqui ao 10º episódio muito feliz, porque essa é uma jornada que eu não estou realizando sozinha. Estamos juntos. E a cada episódio a nossa egrégora cresce e fica mais potente. Parabéns para nós, porque mergulhar no universo interno é sem dúvida uma atitude corajosa, minha e de todos vocês. E reconhecer que a sustentabilidade da alma não é uma meta em si, mas um caminho que exige gentileza com a gente, aprendizado com as nossas falhas e a coragem de recomeçar continuamente. E não é à toa que o nosso 10º episódio traz uma reflexão sobre o início do resto da sua jornada. Então, vamos a isso. O início do resto da sua jornada, ou seja, o recomeço diário de um ciclo de busca pela sua melhor versão. E o acervo com os 9 episódios, eles formaram um ciclo do eu para o nós, do autoconhecimento às nossas emoções como bússolas internas. Honramos o silêncio para escutar nossa alma, transitamos pelo cuidado pessoal, pela nossa conexão com a terra, flertamos com os nossos propósitos e aí chegamos ao serviço, mas sem esgotamento da alma. E finalmente, transbordamos para concluir que o ponto de chegada é sempre um novo ponto de partida. É um ciclo que se renova incessantemente, onde estabilidade, gente, é pura ilusão. E como dizia Heráclito, filósofo pré-socrático, tudo flui, nada permanece. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio. A filosofia de Heráclito traz a ideia de que a jornada da alma é um ciclo que se renova incessantemente, onde a estabilidade é uma ilusão e está enraizada na filosofia da mudança, em que a única coisa constante é a própria mudança. Então, o recomeço, ele pode não ser uma volta à calma, mas sim a coragem de se lançar de novo na imprevisibilidade. O recomeço, ele não vem da ausência do caos, mas sim da capacidade de gerir a tensão entre o seu desejo de ordem e a realidade, por vezes, caóticas da vida. E essa realidade, às vezes, ela gera a grande ameaça à sustentabilidade da nossa alma, que reside, sabe onde? Na autocrítica implacável, na não aceitação das falhas, das frustrações, do medo, da raiva, porque às vezes a gente não precisa de ninguém para criticar a gente, nós somos nossos críticos implacáveis. Pois é, a gentileza nesse momento é um excelente adubo para acalmar nosso caos e para chegar no flow, que envolve também o caos como parte essencial da ordem e da renovação. O recomeço sustentável e o flow contínuo, eles são o ato de realinhar a nossa matriz de inteligências diariamente, transformando o caos em ritmo. E a chave, ela reside na consciência contínua da impermanência do mundo e do caos, que inevitavelmente ele reside em cada um de nós. O flow emerge não da eliminação da desordem, mas da nossa capacidade de orquestrar e gerir essa turbulência diária. O início do resto da nossa jornada deve ser um exercício diário, aplicando tudo que refletimos nos 9 episódios anteriores e mais algumas coisas. E a cada episódio, a gente trouxe para a pauta a importância de buscarmos o equilíbrio entre as nossas 4 inteligências, que, segundo Bob Hoffman, são a inteligência físico, mental, emocional e espiritual. E a integridade delas pode resultar no flow, que é aquele que importa para a sustentabilidade da nossa alma e da Terra, porque o equilíbrio interno do ser, que são essas 4 inteligências, é um reflexo direto do equilíbrio que buscamos para o planeta, que é a sustentabilidade da Terra. E o Reiki, ele aparece como uma ferramenta fundamental, pelo menos no meu ponto de vista e experiência. Ele aparece como sendo o catalisador energético que harmoniza
o microsistema que somos nós, o indivíduo, tornando um agente de sustentabilidade no macrosistema que é a Terra. A sustentabilidade da Terra é essencialmente a capacidade do planeta de manter a vida de forma equilibrada. Para que possamos ser agentes de sustentabilidade, aqueles bem eficazes, precisamos primeiro alcançar a sustentabilidade em nosso próprio microsistema, ou seja, na integralização das nossas 4 inteligências. E o Reiki, ele é a tecnologia de ponta para esse equilíbrio, não acha? Quer dizer, eu acho, né? E eu aplico. Fazendo uma analogia entre as 4 inteligências, a natureza, que a gente pode representar pela árvore, que é uma expressão da vida, e o Reiki, que também pode ser aplicado na árvore e na gente. Ele pode ser aplicado em qualquer ser vivo, ele pode ser aplicado em coisas, ou seja, é uma energia. Então, ele pode ser aplicado naquilo que a gente entender que necessita da energia. Podemos resumir tipo assim: a inteligência física é aquela que está ligada ao nosso corpo, a forma como ele se move, se recupera e se nutre. Relacionando com a árvore, a gente está falando da raiz, aquela que nutre a árvore, que mantém a árvore, né? E através da prática do Reiki é possível gerar energia para a ação, harmonizando o corpo físico e restaurando o vigor dele. A inteligência intelectual, ela se refere à nossa capacidade de pensar, de aprender, de criar e de resolver problemas. Ela representa o tronco da árvore, que dá estrutura e realiza o processamento. O Reiki, nesse caso, ele pode promover a desobstrução do canal analítico, trazendo clareza para a solução de problemas. Já a inteligência emocional, ela é a capacidade de entender e gerir as nossas próprias emoções e as dos outros. E pode ser relacionado com a seiva da árvore, que é responsável pelo fluxo de comunicação e ajuste da vida da árvore. E o Reiki, ele permite desbloquear e restaurar o equilíbrio afetivo, permite o flow da energia emocional sem estagnar ou sobrecarregar a gente. A inteligência espiritual é aquela que busca por significado, propósito e uma conexão com algo maior que nós mesmos. Na árvore, a representação acontece através dos frutos e das flores, que são a manifestação da essência da árvore. E eu acho importante a gente fazer uma analogia aqui. Na natureza, cada um sabe o seu respectivo propósito. Você não vai ver, naturalmente, uma goiabeira dar peras. Então, seria bom que a gente também tivesse essa clareza para com o nosso propósito de vida, não acham? Nem sempre é assim. Aí a gente poderia manifestar exatamente o que a gente veio fazer aqui, que é ser. O Reiki, ele pode ajudar a aprofundar a conexão com a energia universal, que reafirma o sentido da nossa jornada. Na analogia com a árvore, as sementes que caem têm o mesmo papel que as sementes que nós semeamos, pois ambas são o legado, a garantia de manutenção do nosso ciclo infinito. É reafirmar o propósito e a conexão, lembrar do porquê de tudo. E é a direção do flow. O Reiki é a tecnologia da alma que demonstra, na prática, que o reservatório do ser não precisa ser drenado para que a jornada recomece. E que o flow, esse não é sorte não, ele é a integralização diária destas 4 inteligências, onde a inteligência espiritual, ela dá a direção e a inteligência emocional dá a permissão para recomeçar. E o Reiki, ele é o grande exemplo de como a sustentabilidade da alma funciona na prática. Quando você se sente drenado e recebe a energia do Reiki, ela entra no seu sistema, ela harmoniza todas as suas inteligências e garante que o seu recomeço seja leve, rápido e poderoso. É a tecnologia da alma para o flow sustentável. Então, proposta: reinicie diariamente, porque o maior ato de sustentabilidade da alma é a semente que você planta em si mesmo a cada amanhecer, porque o solo de hoje é sempre mais fértil do que o solo de ontem. Essa e outras
citações durante esse episódio são de Luiz Gasparetto, que eu super recomendo. Bom, assim a gente vai o quê? Finalizando por aqui essa primeira temporada. Gente, para mim foi de fato o começo do resto da minha vida. Está sendo um grande presente. E eu acho legal isso da gente se presentear e da gente ter coragem de disruptar. E disrupção é inovação, no sentido real da palavra, porque quando a gente só melhora alguns processos, algumas coisas, não é inovação. É uma continuidade de forma melhorada. Mas a disrupção, nossa, essa abre espaço para muita coisa. E eu fui descobrindo a cada episódio mais uma camadinha que estava coberta por um véu e constatando todas as possibilidades, as infinitas possibilidades da minha alma. E não por acaso estamos finalizando a temporada dentro do chamado período do Advento, que é um tempo de preparação e expectativa alegre para celebrar a primeira vinda de Jesus Cristo ao mundo. Bela oportunidade de reflexão para a gente, não acha? Eu desejo que tenhamos todos a sorte de viver de fato a expectativa alegre e amorosa desse momento que representa um divisor de águas para a humanidade. Que a gente tenha a sorte de escolher viver a real sustentabilidade da nossa alma. Bom, então vamos dar uma pausa. Por quê? Porque a vida é feita de pausas e de recomeços. E vamos incorporar os conceitos que possam ter feito sentido para vocês durante esses nossos episódios e aqueles que façam sentido na vida de vocês, no dia a dia. Vamos tentar treinar, praticar a jornada pessoal rumo à sustentabilidade da alma. Claro que darei outros presentes para mim, né? Já que eu gostei desse. E esse foi só o início. E logo em janeiro de 2026, eu vou realizar um ciclo sobre o Reiki e a prosperidade. Eu acho que faz sentido para a gente iniciar o ano com foco na nossa sustentabilidade. Lembrando que prosperidade não se limita à prosperidade financeira, não. É um caminho para a sustentabilidade da nossa alma. Mas segue lá no Instagram, Casa Novo Humano. Vou deixar por lá todas as informações sobre os próximos eventos. Essa experiência foi linda e me aguarde, porque vamos voltar para uma segunda temporada. Aliás, aproveito e convido cada um para deixar aqui nos comentários uma opinião sobre como que você gostaria que fosse a segunda temporada. A gente pode seguir abordando a relação entre os nossos chakras, as nossas 4 inteligências e o Reiki, pode ser um caminho. Podemos trazer pessoas que falam sobre temas que façam sentido para essa nossa jornada de sustentabilidade da alma. E também a gente pode falar de temas ligados ao nosso dia a dia que estejam dentro do contexto da sustentabilidade, da espiritualidade e do Reiki. Me diz o que você acha, eu vou adorar saber, porque assim a gente constrói a várias mãos essa jornada de sustentabilidade da alma, com leveza e com a certeza de que somos nós os responsáveis pelas nossas mudanças, pelas nossas inovações e pela opção, ou melhor, pela escolha de seguir no rumo da sustentabilidade da nossa alma. Então, um beijo grande para cada um de vocês, super obrigada pela participação, companhia e vamos nos falando. Em breve a gente retorna para dar continuidade a esse nosso grupo maravilhoso e com essa energia ótima para a gente caminhar junto, compartilhando aqui os meus saberes e os meus aprendizados e tudo que eu puder compartilhar para que a gente siga nessa jornada rumo à sustentabilidade da nossa alma. Feliz Natal! Beijos!